Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 16 e no verso de número 11. Eu quero ler contigo a palavra do Senhor. Quero falar um pouco de algo que tem acontecido muito nos nossos dias de hoje. Nós encontramos muitas pessoas sempre com o coração muito aflito. A aflição é algo que realmente tem assolado os últimos dias a população, porque nós sempre temos algum problema, nós sempre temos algumas situações para resolver, e a aflição é algo que nos toma muito forte. Por isso que Salmos, quando Davi escreveu o Salmo de número 69, no verso número 29, ele dizia: Senhor, eu estou muito aflito, me socorra, Senhor. Jó também fala muito de aflição. Isaías, ele relata, no capítulo número 26, ele diz que a aflição faz com que nós buscamos a Deus, e assim ele nos sussurra em oração. Eu quero falar um pouco, dando continuidade da palavra de quarta-feira passada. Eu quero falar um pouco sobre a aflição. Capítulo 16, no verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falava essa palavra para Agar. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque significa: o Senhor ouviu a sua aflição. Eu quero que você feche seus olhos e você já receba essa palavra da parte do Senhor. Feche seus olhos. Eu quero que eu vou ler de novo essa passagem, e é o Senhor falando para você. O Senhor, Ele ouviu a sua aflição. Eu quero que você repita: o Senhor ouviu a minha aflição. Aleluia. Eu já creio nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Na quarta-feira passada, nós terminamos. Quem é que esteve aqui na quarta-feira passada? Uma grande maioria, né? Eu posso reconhecer os rostos. Na semana passada, se vocês lembram, nós terminamos quando o Senhor, Ele dizia para Sara que ela teria um filho. Nós vimos o quanto o Senhor, Ele falava para Abraão. Ele tirou de dentro de uma tenda para que ele possa ver as estrelas do céu, a quantidade. Ele tirou Abraão de dentro de uma tenda construída por uma mão de homem. E nós dizíamos que enquanto nós estamos dentro de uma tenda construída por mão de homens, nós não temos condições de ter a visão do que Deus tem para nós, que é algo muito maior. Nós víamos o quanto Abraão, ele lutou com isso. Chegou um momento em que ele estava até mesmo desacreditado da sua promessa, que Deus tinha prometido para ele, que ele seria pai. Ele já chegava com os seus 86 anos de idade e ainda não gerava o seu filho. E nós vemos que terminamos a palavra, se vocês lembram, quando o Senhor, Ele vem, o próprio Senhor vem como forma de homem em socorro a Abraão, e diz a Abraão que ele teria o seu filho. E diz que Sara, que estava escondida na cozinha, por lá dentro da tenda, ela ouve, e ela dá uma grande risada, uma grande gargalhada. E o Senhor, que estava com Abraão fora da tenda, sentada numa sombra, Ele diz: Sara, por que é que você ri? Você ainda não acredita que para Deus, para o Senhor, tudo é possível, nada é impossível? Deus conseguia revelar e entender o que ela estava passando lá dentro, mesmo desacreditando, chegando a rir de uma promessa que Deus tinha feito. E Deus continuou dizendo para Sara: Sara, você vai ter o seu filho, você vai gerar o teu Isaac, que significa riso, alegria, e a sua alegria ela vai ter na sua vida. Porém Sara, passaram-se alguns anos e ela não acreditou na palavra do Senhor, e ela quis dar uma mãozinha para a promessa. Ela chegou para Abraão
E quem sabe disse Abraão: nem se tiver um avivamento aqui na nossa casa, a coisa acontece mais. Não adianta, pode ter um avivamento tudo quanto é jeito aqui nesse lugar aqui. Eu estou com, você está com 90 anos, eu já estou também com uma idade muito avançada. E nós fisicamente já não adianta, que o negócio não acontece mais. De minha parte, pelo menos, já não dá mais. Eu tenho uma escrava que se chama Agar. Por que é que você não deita com ela? E ela vai te dar o filho, vai te dar a promessa. E Sara, desacreditando naquela promessa, ela quer dar uma mãozinha para Deus. E Deus não precisa de uma mãozinha de ninguém. O Senhor, quando Ele tem uma promessa, Ele tem uma promessa e é Ele que cumpre. Nós não precisamos adiantar o processo de Deus na vida de alguém. Até mesmo porque Deus tinha falado para Agar: Agar, você vai ter a sua promessa, porém no meu tempo. E ela se adianta. Agar vai, tem um relacionamento com Abraão, fica grávida. E quando ela fica grávida, a inveja toma o coração de Sara. E de uma certa forma também Agar começou a desprezar a sua senhora. E ela começou a afligir Agar. Agar pega e foge, aflita, e vai para o deserto, e fica ao lado de um poço. Foge do problema em que ela tinha se metido. A aflição tomava o coração de Agar. Ela do lado daquele poço, e diz que o anjo do Senhor aparece para Agar, e diz a Agar: o que é que você está fazendo aqui, Agar? Volte e enfrente o problema em que você se meteu. E diz a palavra do Senhor que ela diz mais, inclusive, ela diz, a palavra do Senhor diz que o anjo diz para Agar: Agar, você volta, se humilha, peça perdão para a tua senhora. Eu imagino que na cabeça daquela mulher, uma escrava, ela deve ter pensado: mas é ela que está me afligindo, é ela que está me perseguindo, por que é que eu tenho que voltar e pedir perdão? Se o anjo insiste, ela volta e pede perdão. E interessante é que depois da palavra dela ela voltar, se humilhar e pedir perdão, diz que o anjo faz uma promessa para Agar. Ele diz: Agar, essa semente que está no teu ventre, a qual você coabitou com Abraão, ela será uma promessa, e muito eu multiplicarei através dessa tua semente. Ou seja, depois daquele momento, quem sabe ela olha para o seu ventre, de algo que era o momento era algo de perseguição, era algo que tinha sido gerado e que estava ocasionando uma aflição muito grande no coração de Agar, uma perseguição. Ela olha para aquilo e diz: essa promessa ela existe, o meu ventre leva um menino. E o Senhor diz para ela: e você vai colocar o nome do seu filho de Ismael, porque eu ouvi a sua aflição. Eu acho tremendo, porque Abraão ele significava um pacto. O Abraão significa o pacto com Deus. E aquela mulher, ela teve um filho gerado através de um pacto feito com Abraão, aquele que tinha a promessa de Deus. Ou seja, ela carregava no seu ventre, sim, por mais que Sara tinha colocado ela naquela situação, ela carregava no seu ventre uma promessa de Deus. Em momentos de aflição, porém, ela tinha sido gerada com um pacto com algo de Deus. Então, diz a palavra do Senhor que passando-se um tempo, ela gerou esse filho crescia, e era filho de Abraão, tinha os cuidados de Abraão. Passados-se alguns anos, a promessa realmente chega na vida de Sara. Chegou o momento em que ela recebeu a sua promessa, de que tanto Deus tinha falado. Abraão já estava com 100 anos, passaram-se alguns anos, praticamente 15 anos, e ela gera o seu filho. Quando eu olho para essa família,
Eu vejo uma família muito parecida com as famílias de hoje, pastor Charles. Evidente que hoje não coabitam dois homens com uma mulher, porque não é permitido, a bigamia é um crime. Porém eu vejo que aquele menino, ele vivia num lar disfuncional. Ismael crescia praticamente com duas mães, porém com uma mãe mais autoritária, uma mãe adotiva, que era Sara, porque ela tinha colocado nas mãos de Abraão a sua escrava, ela tinha gerado aquele filho, porque eles quiseram dar uma mãozinha para Deus. Aquele menino crescia num lar disfuncional, tendo praticamente uma mãe de leite e uma mãe adotiva. Quem sabe nos primeiros anos, como ela achava que nunca ia gerar, ela cuidava daquele filho como se fosse seu. E eu vejo quantos casamentos hoje na igreja que são gerados de relações que não são relações abençoadas e acabam sendo gerados filhos. Depois de um tempo, Deus traz uma promessa e casam, estão na igreja. E existem muitas mães hoje ou pais que têm criado os filhos que não são seus. Interessante essa palavra que quando eu lia, era que disse quando ela gerou o seu filho, pastor, o seu filho da promessa, Isaac, logo depois que ela amamentou, desmamou aquela criança, o seu pai, quem sabe, por dizer agora esse é o filho da minha promessa. Eu tenho um filho de um primeiro relacionamento, mas esse é o filho que foi gerado, que foi a promessa que Deus me deu. Quem sabe aquele pai, ele começou a dar um pouco de carinho maior, tanto é que diz que ele deu uma festa muito grande, para quando o filho foi desmamado. E diz a palavra do Senhor, que diz que aquele menino que crescia, com certeza uma criança, quando ele viu que um pai, ele deu um presente muito maior para um filho, gerou nele, quem sabe, uns ciúmes, porque via que aquela mãe, que já não era a sua mãe, já não dava mais o carinho que ela, quem sabe, deu um dia. E isso acontece muito na igreja. Eu quero fazer um parêntese: cuidado, mãe, cuidado, esposo que casou com um pai que tem filhos, ou vice-versa. Se você deu carinho para essa criança, enquanto você não tinha toda a promessa, cuidado, cuide dessa criança como se fosse seu. Não é simplesmente porque você recebeu hoje a tua promessa que você vai desmerecer o filho de um casamento que foi anterior. Você não sabe o que você pode estar causando no coração de uma criança, de que não tem culpa nenhuma da situação, de que a vida lhe criou e do casamento onde ele cresceu. Eu vejo aquela mulher que o ciúme toma o seu coração e diz para o seu marido, de uma forma totalmente ilógica, pastor. E sabe que eu olho para Sara, como nós vimos na semana passada, Fábio, eu vejo uma mulher totalmente descontrolada, uma mulher que, vivendo com o homem da promessa, desacreditou de Deus em tantas formas, em tantas ocasiões. Aquela mulher, ela chega e diz para o pai: pega essa escrava e pega esse filho e despida dessa casa. E eu quero que vocês coloquem um pouco no outro lado da moeda, não no lado da promessa. Eu quero que vocês coloquem um pouco no lugar da escrava e do seu filho, em que cresceram com uma promessa, e mais forte é, que diz que Sara diz para Abraão: esse menino não participará da herança do meu filho Isaque. Eu vejo uma mulher totalmente focada com as coisas do mundo, que não queria dividir a herança de Deus, nem a herança financeira do seu filho, com aquela que ela tinha feito com que o seu pai, que o seu esposo coabitasse com a escrava. Ela tinha criado aquela situação disfuncional na sua família, por não acreditar numa promessa que Deus tinha. Escute, cuide com a promessa que Deus fez na tua vida. Não adiante as promessas de Deus, porque tudo que nós colocamos como homem, como carne, à frente dos pactos, elas se tornam maldições em nossas vidas. O Deus Javé, o Deus que fez a promessa,
não consegue acreditar naquilo que ele ouve. Como assim, pastor? Se quando Abraão se levanta para colocar na rua aquela mãe e o seu filho de sangue, o Senhor diz essas palavras para Abraão: porém Deus disse a Abraão: não te parece mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamado a tua semente. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, te parece bem isso? Essa atitude que você está querendo ter com a sua esposa? Ouve a voz do teu coração, porque diz a palavra que quando Sara fez essa proposta para Abraão, Abraão no seu coração sentiu que aquilo não partia de Deus. Porém, mais uma vez, o homem chamado o homem da promessa, o homem do grande pacto, prefere ouvir a voz da esposa do que ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas que eu vejo têm errado dentro das suas casas, porque têm dado ouvido mais para as pessoas que estão do seu lado do que para a voz do Todo-Poderoso. Quantas pessoas fora do foco, quantos casais fora do foco, em que um tenta estar na direção, mas um está fora da direção, e Deus fala: não tome essa atitude, mas ele, para quem sabe não querer ter encrenca com a esposa, ou não querer ter uma encrenquinha com o esposo, prefere fazer a vontade da esposa, prefere fazer a vontade do esposo, prefere fazer a vontade do filho, mas não faz a vontade de Deus. Meu Deus. E diz que no outro dia pela manhã cedo, bem cedo, aquele homem chamado Abraão, ele pega um jarro de água e um pouco de pão, chama a serva, chama o menino e diz: sigam adiante, porque aqui vocês já não são mais bem-vindos. Você sabe o que é um pai dizer para um filho: vá embora da minha casa, porque a minha esposa não te ama mais. Eu tento imaginar essa cena. Não sei se o menino tem revolta, ou eu não sei se o menino tem dor de estar ouvindo palavras como aquela do seu pai de sangue, porque uma mulher simplesmente decidiu que ele já não era mais bem-vindo. E não consigo entender como que um homem, um pai com tanta visão de Deus, se deixou a ser levado por uma atitude como essa. E diz que a mulher sai pelo deserto, caminhando, e chega um momento em que a água acaba, chega um momento em que a comida acaba, e a criança começa a desfalecer. E diz que ela pega aquela criança, e eu gosto de uma tradução que diz debaixo de um arbusto. Existe uma Bíblia que diz que é embaixo de uma árvore, que diz que ela lança o moço e sai a uma distância de um tiro de arco de flecha, aproximadamente 250 metros. Se ela abandona o seu filho para não vê-lo morrer, deixa o seu filho embaixo de um arbusto, quem sabe era um pouco de sombra, num deserto escaldante, aonde a sede já estava por matar. Ela deixa aquela criança porque ela não quer mais
ela não quer ver o seu filho morrer. Ele disse que quando ela se afasta, diz a palavra do Senhor, e eu acho tremendo, porque quando você lê a primeira passagem, pastor, e lê a segunda, em que Deus faz uma promessa para Agar, de que a sua descendência seria abençoada na terra, e seria muito multiplicada. O Deus que escreve é o Deus Javé. E diz que quando ela estava sem água, a um tiro de um arco de flecha, vendo, não querendo olhar, diz que ela para e começa a chorar. Diz que o anjo do Senhor chega e diz para ela: o que é que fazes aqui, Agar? Interessante que no original, a palavra do anjo que traz essa resposta é Elohim. Existe uma diferença entre o Deus Javé, porque Deus Javé é o Deus do pacto, e Deus Elohim é o Deus das nações. Escute que aqui tem uma revelação para você. Se um dia você foi gerado uma promessa no seu coração, eu não sei se essa promessa é o seu ministério, eu não sei se essa promessa é algo que um dia Deus prometeu para você, eu não sei se é um filho, se é um trabalho ou o que é. Se um dia foi gerada uma promessa num pacto que você fez com Deus, com o Deus de Abraão, o mundo pode querer colocar você para fora, as pessoas dentro da sua família, dentro da casa de Deus, pode querer colocar você na rua, mas existe um Deus que fez uma promessa. O mesmo Deus que fez uma promessa no pacto é o mesmo Deus que está na promessa das nações. Se você foi protegido dentro da casa, você também é protegido por Deus lá fora no mundo. O mesmo Deus que faz o pacto da promessa é o mesmo Deus que te cuida no deserto. O mesmo Deus que te trouxe uma promessa no pacto, Ele te faz a mesma promessa no deserto. E Deus diz a mesma coisa para Agar: Agar, levanta a tua cabeça, volta para o teu filho, que aquele ainda continuará tendo uma prosperidade e uma multiplicação. Quando Deus faz um pacto, Ele faz com você. Quando Ele entrega uma promessa, pastor, Ele entrega a promessa para você. Não adianta as pessoas dizerem: você não vai conseguir, você vai desistir, vão te colocar no deserto, você vai passar necessidade. Mas aquele mesmo Deus te chamou lá naquele lugar, lá naquela terra, e fez um pacto contigo. Ele continua fazendo esse pacto aonde você estiver. Como que o mundo, como que as pessoas que estão ao nosso redor nos quer colocar para baixo, Elias. Interessante como as pessoas vemos que estão na nossa própria casa, que conhecem a nossa promessa, são aquelas que nos colocam para fora e nos tratam como deserdeiros e de estar no deserto. Mas tem um Ismael dentro de você. Tem um Ismael dentro de você. Deus ouviu a sua aflição. Deus ouviu a sua aflição. A palavra do Senhor que aquela mulher chora. Aquela mulher começa a chorar. O anjo aparece e diz para ela: o que é que tu fazes aqui, Agar? Ele diz algo muito profundo, e uma outra revelação eu te entrego. Ele diz assim: eu ouvi a aflição do menino, eu ouvi o choro do moço. Escute que eu vou te entregar algo profundo agora. Redobre a sua atenção. Sabe por quê? Deus tem compromisso com a tua promessa e não com você.
Deus, Ele ouve o gemido da promessa que Ele fez. Ou seja, escute, não adianta você chorar por algo que não é propósito de Deus. Não adianta você clamar, gemer e chorar em coisas que não são o plano de Deus. Você chora e geme, Deus atende, mas quando Ele fez a promessa e está nos planos dEle, por isso que Ele ouviu o choro do menino. E não adianta você pegar o teu problema, porque Ismael, naquele momento ele era um problema na vida de Agar. No primeiro momento de aflição que ela teve, ela tentou fugir para o deserto. O anjo foi lá e falou: volta e encara o teu problema. Na segunda vez ela é colocada para fora. Quando ela vê que o seu problema, a sua promessa está morrendo, ela abandona, ela coloca a sua promessa embaixo de um arbusto, vira as costas e dá as costas para aquilo que era a promessa dele, de Deus para ela. Hoje eu vejo tantas pessoas colocando as suas promessas embaixo de arbustos, pastor. Everton, aquilo que Deus fez, o pacto que Deus entregou, no momento em que começa a ter problema, ela abandona e vai longe para não ver a coisa morrer. E o Senhor diz para ela: eu vou ler para você. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, e pondo-a sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi e andou errante pelo deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore ou de um arbusto, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer o menino. E assentou-se de frente e lamentou em sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou um anjo de Deus e disse: o que é que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Gênesis capítulo 21 e verso de número 18. E comece a ouvir isso. Ele diz 3 coisas para Agar. Ele diz: Agar, ergue-te, Agar. Agar estava deprimida, afligida, cabeça baixa, fugindo da promessa que Deus tinha para a vida dela. E Deus está falando para você nessa noite: levanta, levanta. Eu não sei qual é a promessa aqui nessa palavra. Ela simboliza algo que Deus entregou na sua mão. Foi um pacto que Deus fez contigo e entregou algo na sua mão. Você sabe o que é. E se você tem abandonado essa promessa, porque ela com o tempo se tornou um jugo, se tornou um problema para você, Deus está dizendo: levanta-te agora, levanta a tua cabeça, não deixe o desânimo te consumir. Levanta-te, diz a palavra do Senhor. Ergue-te, levanta-te. Levanta o moço e o pegue pela mão. Escute, não tem como você levantar uma promessa que Deus te fez se você não estiver de pé primeiro. Não tem como você ir andar com uma promessa, diz a palavra do Senhor: tome o menino pela mão. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Não se afaste da tua promessa, esteja de mãos dadas com Ele, esteja de mãos dadas com a tua promessa, porque Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Levanta, a primeira ordem, ergue-te, me dê a mão para o menino. E diz a palavra do Senhor
Ele diz assim: pegue ele pela mão, porque lhe farei uma grande nação. Escute, essa promessa que Deus te fez vai ser grande. Essa promessa que Deus te fez, ela vai ser grande. Pode ser que nesse momento ela seja uma aflição na sua vida, mas o Senhor está dizendo na sua palavra: levanta, pega a tua promessa pela mão, que ela vai ser grande. Levanta a tua mão e começa a receber, porque isso é uma palavra profética. Ela vai ser grande, ela vai ser grande, ela vai ser grande. Eu profetizo que essa promessa que Deus te fez, ela vai ser grande, ela vai ser grande, ela vai ser grande. Ela vai ser grande. Por isso, não deixe ela debaixo de um arbusto. Não abandone a promessa que Deus te fez. Pode ser que você olhe para ela e parece que ela esteja morrendo, mas não abandone, porque o Senhor está dizendo: ela vai ser grande, ela vai ser grande, ela vai ser grande. E diz a palavra do Senhor que depois que Agar fez isso, diz que ela olhou. Olha que coisa tremenda, irmãos. E diz que Deus abriu-lhe os olhos e viu Agar um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Escute. Quando eu li isso, eu me perguntei, porque a palavra diz que ela abriu o olho e viu o poço. A palavra não diz que foi Deus que fez brotar a água da rocha. A palavra não diz que foi um anjo que trouxe a água. A palavra diz que o poço estava ali, e ela não conseguia ver. Sabe por quê? Porque quando o seu coração está cheio de aflição, preocupação, dor, quando você só consegue olhar para o teu problema, quando os seus olhos só olham para a sua promessa, quando você só consegue ver o sofrimento do menino, quando você só consegue olhar para a situação física que está ao seu redor, você não consegue chegar a um palmo na frente do seu nariz. O que o Senhor teve que fazer? Teve que levantar a cabeça dela, restaurar suas forças, os seus ânimos. Quando ela voltou a acreditar na sua promessa, ela conseguiu ver, porque a água já estava ali. Sabe qual que é a segunda palavra que eu tenho para você nessa noite? A sua água, ela está bem aqui, é só você abrir os seus olhos e pegar. Não passe sede, o poço está aqui no altar. Não aflija o vosso coração, porque o Ismael está vivo. Deus ouviu a sua aflição. Quem sabe você olhe agora e não consiga ver, mas a partir dessa noite, pelos olhos da fé, pela profecia que há na palavra, ela está lhe dizendo: o Senhor está pegando você pela sua mão, colocando junto com a sua promessa, tirando as vendas dos seus olhos, e a água, ela está bem aqui, é só você beber. Por isso que o Senhor dizia: eu sou a água viva que sacia toda a sede. O Senhor está arrancando vendas, correntes, tudo quanto as coisas que estão tampando a sua vista, tudo que o diabo está tampando a tua visão, está arrancando essa noite, e você vai ver o poço, a água fresca para você beber. O poço está aqui. O poço está aqui nessa noite, e a sua promessa está viva.